Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo temos um corte onde o arqueólogo Rodrigo Silva fala sobre a maçonaria e a confusão de crenças nos dias atuais. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal. Vem no Corte, o pedaço que você respeita. A maçonaria não é uma religião. A maçonaria é uma sociedade secreta. Sim. Não é bem religião, né? O Rosa Cruz já é um segmento religioso. Dá pra você ter uma religião e ser maçom, é isso? Dá. Eu conheci, por exemplo, pastores metodistas que eram maçons. Na Adventista, não. Na Adventista não dá. Mas algumas igrejas, a Igreja Católica também, pelo menos no passado, não aceitava. Embora que o Dom Pedro I era maçom e era católico. Né? A maçonaria, agora eu não sei se é o século XV ou XVI, depois dá uma gugada aí para me corrigir, ela começou na França. A palavra maçonaria vem de maison, maison em francês é casa. Então, maçonaria são os que constroem casas, os pedreiros. Por isso que tem aquele... Esqueci o nome daquele Tem negócio. um compasso. Compasso, aquela coisa toda e tal. E tem toda uma questão mística. E assim, como eu discordo da maçonaria, você falou do catolicismo, outras coisas mais... O mundo caiu numa situação, eu vou colocar simples como a Bíblia apresenta. O mundo hoje virou uma bagunça de crenças e tudo mais. Tanto é que o Apocalipse descreve o painel, o mosaico do mundo hoje como sendo a grande Babilônia. A palavra Babilônia é uma corruptela do acadiano, que no hebraico eles chamam de Bavel. Bavel, no acadiano é Babilu. Babilônia, significa portal dos deuses. Só que na Bíblia, eles trocaram o portal dos deuses por Bavel, que eles falam Babel na Bíblia em português, que significa confusão, confundir, mesclar. Porque na Torre de Babel, todo mundo teve uma confusão. E o Apocalipse, então, de maneira simbólica, fala que o mundo, até a volta de Jesus, vai estar numa grande Babilônia. Mas aí, quando você vai para Apocalipse capítulo 18, tem uma mensagem que diz assim: caiu a grande Babilônia. Isso está em Apocalipse 14 e Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Até que isto aconteça, as pessoas vão estar espalhadas nos mais diferentes crenças. Qual que é o meu papel, então, nesse mosaico? Meu papel é o seguinte: eu, como adventista, tenho que, em primeiro lugar, ter certeza por que eu sou adventista e não maçom, por que eu sou adventista e não mormon, por que eu sou adventista e não católico. Eu tenho que ter essa convicção. Uma vez que eu tenho essa convicção, eu tenho que ter essa convicção sabendo que eu tenho que ter um respeito por você que chegou a uma convicção diferente. E o meu papel é, já que isso para mim é tão importante, eu tenho que testemunhar para você de uma maneira que não te agrida, de uma maneira que não te fira e de uma maneira que respeite se você não concordar comigo. Você está entendendo? Então, eu tenho que testemunhar daquilo que eu acredito. E por que eu testemunho? Por que eu não sou adventista só para mim? Por que eu tenho que falar? Pelo mesmo motivo que eu dei o exemplo aqui dos joguinhos. Pô, se o joguinho foi tão legal, por que você jogou quieto? E por que você tem que falar pro Igor do joguinho? É porque é tão legal que você gosta dele. Você quer que ele experimente? Você achou um Nintendo aí que ninguém sabia que tinha? Pô, cara, você tem que jogar comigo. Então, quer dizer... salvaguardadas as devidas proporções, se o que eu acredito é verdade, pô, Jesus vai voltar, caramba, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Isso é tão importante que eu me sinto como aquela menininha lá naquela praia da Ásia, quando teve o tsunami vindo, que ela saiu gritando para todo mundo na praia. Eu tenho que avisar. Só que Deus tem que me dar sabedoria para, em primeiro lugar, avisar de uma maneira que eu não brinque com esse evangelho, que eu não seja incoerente com aquilo que eu acredito. Porque o que adianta eu vir aqui no Flow hoje? Beleza, gente, não bebo, não. Amanhã o pessoal passa numa danceteria e tá o Rodrigo lá com... Pô, cara, esse cara que foi no Flow, esse cara é um picareta. Aí tudo aquilo que você falou vem à tona. Por quê? As pessoas não estão esperando isso de mim. E eu posso dizer para você, Jesus disse assim, o escândalo virá, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico muito triste. Se eu uso a palavra triste, eu também estou procurando uma outra mais forte, porque triste ainda é pouco. Decepcionado, magoado. Eu peço a Deus que me dê humildade e unção do Espírito suficiente para eu não ser mais um que quando você fala assim, pô, tem uns caras aí, o nome do Rodrigo passar na sua cabeça. Eu peço a Deus isso, com muita humildade. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou insultar a sua inteligência argumentando o que não é argumentável. Tem muito picareta no evangelho, mas eu garanto para você, eles não são a maioria. Só que uma minoria barulhenta consegue dar aparência de maioria.
É verdade. É verdade. Você está entendendo? Total verdade. Não foram os alemães que mataram os judeus na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas não eram a maioria da Alemanha. Mas a gente pensa que foi a Alemanha. Os alemães mataram os judeus. Não foram os judeus que mataram Jesus no primeiro século. Havia um grupo de judeus ali que compactuaram com os romanos para matar Jesus. Mas o que o antissemitismo diz? Os judeus crucificaram Jesus. Até no Rio Grande do Sul tem aquela expressão assim, mas que judiação, que judiaria, que papel de judeu. Olha o que o antissemitismo fez. O antissemitismo pegou como se todos os judeus fossem assassinos de Cristo. Isso não é verdade. Então a gente tem que saber separar. Na prática não é fácil, porque quando a gente sofre uma decepção, a tendência é passar a régua em todo mundo. Mas...